de Deus e abro no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Está escrito assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados a tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o que acontece, hein? Os inimigos, o que eles faziam com o povo de Deus? Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora imagine o que esse povo de Deus fazia. Eles plantavam, esperavam ali a terra produzir os seus frutos, e na expectativa, na esperança de colherem uma grande remessa daquilo que plantaram, viam os inimigos e colhiam primeiros. E assim Israel ia perdendo tudo o que tinha. Assim acontece com muito povo de Deus, né? A dívida toma o dinheiro, a pessoa trabalha o mês inteiro. Quando vai pegar o salário, pega o salário picado, que não consegue nem pagar o que deve. Ou seja, os inimigos vêm e tomam tudo que a pessoa produz. Mas qual o inimigo? Agiotas, juros do banco, dívidas, né? Enfim, tantas coisas que fazem com que essas pessoas perdem ali o teu salário. E qual foi o segredo de Gideão? O que o povo fez? Clamaram ao Senhor. Este é o segredo. Mas nós vamos ver aqui o que Gideão fez para mudar essa história. Quem quer saber o que Gideão fez para mudar essa história? E você também tem que fazer para mudar essa história. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que Deus muda a história através de uma ação nossa? Você crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo 6, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Assim, está muito baixo. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e glorifica ao nome santo do Senhor Jesus. Olha para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Diga isso para Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo
Santo, e venha com ele agora, e tome a boca do mensageiro, e tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tome o seu assento. Olha que interessante essa história. Israel fez o que era bom ou o que era mal? Aos olhos do Senhor. Fez o que era bom ou o que era mal? Fez o que era mal. Então, tudo o que você faz de mal aos olhos de Deus tem uma consequência. Viu? É como diz aquele ditado: o que se planta, colhe. Entenda isso, hein? A lei da semeadura é implacável. Mas também a semeadura é livre. Você pode plantar o que você quiser. Mas lembra que você vai colher exatamente o que você planta. Se você planta o ódio, o que você vai colher? Não tem como colher o amor. Agora, se você planta o amor, você colhe o amor. É a lei da semeadura. De tudo que o homem semear, isso também ceifará. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isto lá em Gálatas, né? Então, tantas pessoas plantam tantas coisas ruins e querem colher coisas boas. E não é assim. Não tem como. Os filhos de Israel plantaram o que era mal. Ou seja, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que eles vêm colhendo agora as consequências de tudo aquilo que tenham feito diante dos olhos de Deus. E o que os filhos de Israel fizeram para que Deus o entregasse, o povo de Israel, nas mãos dos adversários, nas mãos dos inimigos? E olha que não era só um inimigo, eram 3 povos. Aqui tinha os medianitas, tinham os amalequitas e tinham povos do Oriente. Então eram muitas pessoas, muitos inimigos, soldados. Ajuntando todo esse grupo de inimigos, somava-se uma totalidade de 135 mil soldados. 135 mil soldados, que vinham como gafanhotos, como o próprio povo diz aqui, né? Como o próprio Gideão tenha visto, vinham como gafanhotos em tendas, e tomavam toda a plantação, toda a novidade da terra em que o povo de Deus semeava. E qual que é a esperança de um agricultor quando ele semeia? É colher. Ele nunca vai pensar que vai perder aquela semente. Ninguém trabalha pensando que não vai receber. Dificilmente que uma pessoa pensa assim. Ela trabalha sabendo que todos os quinzenas, ou dia 15, ou dia 30, ou dia 10, ou dia 5, eu não sei quando ela recebe, mas ela trabalha já sabendo que dia 5 ela recebe, ou que dia 10, ou dia 20, ou dia 15, ou dia 30, depende do que a pessoa trabalha. Ou se ela trabalha por semana, ela vai receber por semana também. Tem muitos que recebem por semana, outros recebem por dia. Depende de como a pessoa trabalha, de que forma ela recebe. Mas ela trabalha sabendo que vai receber. Não é verdade? Então imagine um agricultor naquele tempo. Preparou toda a terra, porque para plantar não é chegar e jogar a semente. Tem que fazer um plantio, né? Tem que abrir a terra, tem que arar a terra. E aquele tempo não é como os dias de hoje. Hoje, as máquinas que fazem isso. Temos tratores para isso. Tem trator que abre a terra, tem trator que semeia a semente, e tem trator que colhe os frutos ainda. As máquinas hoje tecnológicas estão bem avançadas, que nem precisam mais de tantos homens manuseando. Pode ser um lá na máquina, ou às vezes é no controle remoto. Dependendo, se não for uma pessoa, um humano lá na máquina, um controle remoto faz isso sozinho, automaticamente. Só programar, você não vê nos Estados Unidos o carro que leva a pessoa sem motorista? Você nunca viu isso? Daqui a pouco não precisa nem de humano mais. Então, naquele tempo não, o trabalho tinha que ser o quê? Pesado, arado. Então imagine
uma terra dura, difícil de abrir. O agricultor, o lavrador, né? O funcionário, o trabalhador, tinha que abrir a terra. E ali lançar as sementes, voltar a terra para o lugar, esperar que a chuva dê o seu tempo, para que possa assim aquela semente germinar, tornar-se uma árvore, um plantio e começar a dar frutos. Aí ia Gideão, ia a família de Gideão, ia os filhos de Israel para o campo, trabalhava dobrado, né? Trabalhava debaixo do sol quente, que Israel é quente, trabalhando naquela esperança de que vão colher. Aí quando começa a florir, ó, o campo já começa a verdejar, o campo já começa a dar ali as primeiras mudas, e aí o povo fica todo feliz. Esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou fazer a maior colheita, meus armazéns vão estarem cheios. Só que quando chega na época de colher, quem colhia primeiro? Os inimigos. Então, e o trabalho do povo? Era todo em vão. A pessoa, aquele tempo, o povo trabalhava para os inimigos. Tem pessoas que fazem isso, viu? Trabalha para pagar as dívidas, só para isto. Ou seja, tem um tal de viver e tem um tal de sobreviver. Você sabe a diferença de viver e sobreviver? Há uma grande diferença. Viver é uma coisa, sobreviver é outra. Viver é quando você tem abundância, quando sobra ao invés de falta. Então você trabalha para viver, você vive uma vida farta, você vive uma vida abençoada, não te falta nada, você tem para comprar. Agora, sobreviver é diferente. Sobreviver, você trabalha só para pagar o que deve e ainda te falta. Arrasta ainda a dívida para o mês seguinte, porque não conseguiu pagar esse mês. Imagine o que o povo de Deus estava enfrentando, exatamente isso, como muitos cristãos enfrentam. Dívidas, onde o que recebe não cobre, porque é muito alta a conta desta pessoa. E é uma tristeza, né? Porque a pessoa trabalhou o mês inteiro. Outras até pensam em arrumar um outro emprego. Ah, vou arrumar outro emprego porque esse não dá. Ou vou ter que arrumar um à tarde. Se eu trabalho até as 2, eu vou ter que ir das 2 às 10 agora. Aí a pessoa não vive, porque ela vai trabalhar em 2 horários. Das 6 da manhã às 2 e das 2 às 10. Isto todos os dias. Aí quando chega um domingo que ela consegue ficar em casa ou com a família, ela vai arrumar um bico ainda. Um bico. Para poder arrumar mais dinheiro. Conseguir pagar as contas. Você está entendendo o que o povo de Deus estava passando? Estava passando essa necessidade. E diz a palavra que o povo empobreceu. Então o povo não era pobre, o povo era rico. Tinha uma condição financeira muito boa. Mas por conta dos inimigos, perderam tudo. Tudo. E porque fizeram o que era maus aos olhos do Senhor. Aí Deus vai lá, não perdoa. 7 anos coloca Israel para trabalhar de graça nas mãos do inimigo. Aí sabe quem Deus levanta aqui para poder tirar o povo dessa miséria, tirar o povo das mãos dos inimigos? Um homem chamado Gideão. Esse Gideão, nós temos 2 personalidades dele. A primeira personalidade desse Gideão, nos aparece aqui um homem covarde. Esse homem aqui é covarde, medroso e cheio de desculpas. Uma pessoa assim, ela não vai conseguir livrar-se o teu povo, a tua família, livrar até mesmo a sua vida das dívidas. Pessoa que é fraca, covarde, cheia de desculpas, ela não vence. Ah, não dá. Gideão era assim, não dá, eu não consigo, eu sou menor, eu sou mais pobre.
Aí quando sobrava uma coisinha, olha o que Gideão fazia. Quando sobrava algum trigo, alguma semente, algum animal que ficou, Gideão levava tudo para dentro da caverna. Porque ele tinha medo dos inimigos voltarem e pegarem aquilo que sobrou. Então ele levava tudo para dentro da caverna. O versículo 11, olha o que diz aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas, ou seja, para não perder mais aquilo que sobrou. Então ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar agora com medo, e trabalho com medo não produz. Pessoa que trabalha com medo não tem produtividade. E trabalha num lugar escondido. E no lugar errado de se trabalhar. O Gideão não está trabalhando no lugar certo. O que ele está fazendo? Ele está malhando o trigo no lugar que não se malha trigo. O lugar que ele estava não é para malhar o trigo. O trigo se malha na eira. Coloca a eira aí. O trigo se malha na eira. Por quê? Vou te mostrar. Tem uma imagem que eu trouxe da eira. E o que é um trigo? Aqui é um trigo, ó. Você olhar para o altar aqui, essa imagem é um trigo. Observa que o trigo ele é caído. Por que ele é caído? Porque ele tem sementes. Existe uma palha chamada joio, que é parecida com o trigo. Se olhar as duas, é idênticas. A diferença está por dentro. Porque enquanto o joio enquanto o trigo ele tem frutos, o joio é vazio. Você pegar o joio e fazer assim, só sai palha, não produz nada. Agora, se você pegar o trigo e esfregar o trigo nas mãos, a palha cai e ficam os frutos nas suas mãos. Por isso que Jesus ele compara muitas vezes o joio e o trigo a algumas pessoas. O joio é parecido com o trigo, mas não é trigo. O joio é vazio, o trigo tem fruto. Então, olha onde que se malhava o trigo, na eira, lugar aberto. Então aqui é um agricultor, ele pega os trigos, né? Joga para o alto, o vento leva a palha e a semente fica. Ou na peneira também, vai peneirando, vai tirando a palha e fica o trigo, ele vai descendo pela peneira. Assim era o trabalho. Só que na eira é terra aberta, né? Céu aberto. E lá tem vento. Só que onde Gideão está, não tem vento. Onde Gideão está? No lagar. Coloca o lagar aí. O lagar é lugar de pisar a uva. Por que o lagar tem que ser o lugar especial de pisar a uva? Pastor, mas não pode pisar a uva debaixo do sol? É recomendado que não. Porque se fizer isso debaixo do sol, fermenta mais rápido o vinho e aí perde o sabor. Então o vinho tem que ser um lugar úmido. Lugar que não bate luz de sol, que é longe de temperaturas quentes. Inclusive, quando você pega aí em lugares, o vinho está dentro de salas fechadas. Você já reparou nisso? Os vinhos estão em lugares que são isolados. Porque diz que quanto mais o lugar for úmido, mais se concentra o fermento, mais se concentra o vinho, que se torna um sabor melhor e mais desejável. Então, o Gideão ele está fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Como é que ele vai fazer o trabalho aí se ele precisa de vento? E ele está dentro de uma caverna, que é um exemplo do lagar. Pisar a uva não é de malhar o trigo. Mas por que Gideão está fazendo isso? Por causa do quê? Do medo, do desespero. E é assim que acontece com muitas pessoas, por causa das dívidas, sai fazendo loucuras. Pegam dinheiro com agiotas, os juros que é mais do que o banco, vai ao banco pegar dinheiro emprestado ao banco, vai pagar uns juros absurdos, vai pagar duas, três vezes mais o valor que se pegou. O desespero, porque o trabalho que essa pessoa está fazendo não está produzindo. Era exatamente isso que Gideão estava fazendo, não estava produzindo. E ele estava fazendo tudo errado. Esse é o primeiro Gideão. Antes, o Gideão que está aqui dentro dele é um espírito, está dentro de Gideão, um espírito medroso, covarde, cheio de desculpas.
Só que também vai ter um segundo Gideão. Esse segundo Gideão é um Gideão corajoso, um Gideão valente. E esse Gideão que agora vai entrar nele, esse espírito de coragem, de ousadia, vai ser através de algo que ele vai fazer inusitado e sem medo do que ele vai fazer. O que Gideão vai fazer para que mude a situação do povo, para que acabe essa crise e ele consiga derrotar os inimigos? Gideão fez algo que exigia muita coragem, muita fé. Ele fez um sacrifício do boi do seu pai. Olha o que Gideão faz. Ele vai até o altar de Baal. O pai dele é idólatra. Você está vendo por que Israel está sofrendo? Porque Israel é idólatra, está idolatrando a Baal. Baal quer dizer Senhor. Aí Deus chega para Gideão no versículo 24 do capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizerritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai. Sabe para quem é esse boi? Para Baal. Para você ver. A saber, o segundo boi de quantos anos? 7 anos. Quantos anos o povo está sofrendo? Parece que o boi parece uma maldição aqui, né? Quer dizer que o boi, enquanto vivia, a crise se arrastava. E por que o pai de Gideão está cuidando desse boi? O que ele vai fazer com esse boi? Sacrifício a Baal. E era isso que o povo fazia. Sacrifício a Baal. Agora vem cá, você acha que Deus vai dar bênçãos para um povo que está fazendo sacrifício a deuses estranhos? Você acha que Deus vai abrir os céus, abençoar um povo que está idolatrando imagens? Deuses pagãos e estranhos estão fazendo sacrifícios para deuses que não é o verdadeiro Deus, e Deus vai abençoar? Tem muitas pessoas que fazem isto, viu? Pessoas que adoram imagens, ídolos, não adoram a Deus, não fazem para Deus, fazem para os ídolos. Não temem a Deus, temem aos ídolos. E você acha que Deus vai abençoar esta pessoa? Deus fala para Gideão: Gideão, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, destrua o altar de Baal. Agora diga, agora é um Gideão corajoso. Imagine você chegar na casa da sua mãe e ela ter um monte de imagens, um monte de santos, e você sabe que a vida não anda por causa daquela idolatria. Você sabe que Deus não está na sua casa por causa disso. Você sabe que Deus não opera na casa da sua mãe por causa dessa idolatria. Aí Deus chega para você e diz: destrua todas essas imagens. E aí? Você teria essa coragem de chegar lá na casa da sua mãe, ela tem 10 santos, você quebrar todos eles? Já parou para pensar? Tem uma irmã aqui que disse que o filho dela não faz isso, mas vira todos os santos para paredes. Quando chega na casa da avó, a avó é cheia de imagens. O filho amor, a senhora falou aqui. Ela disse que o filho dela vira os santos tudo para a parede e joga um pano por cima. É o Zita que falou. E joga um pano por cima. Ou seja, eu não quero ver esses santos aqui não. Aí a avó diz: meu neto, por que você fez isso com as minhas imagens? Com os meus santos? Já pensou? Você chegar como Gideão, quebrar todas as imagens? É um desafio, não é? Fala aí, tem que ter coragem, não tem? Mas esse Gideão já está começando a mostrar coragem. O primeiro desafio dele é fazer isso dentro de casa. E ele não só quebrou o altar de Baal, ele pega os bosques que estão em volta do altar e ele corta todos aqueles bosques, que eram árvores que enfeitavam o altar. E vai lá onde o pai dele tem um boi, o segundo boi, porque o pai tinha 2,
pega o segundo boi, porque é muito provável que o segundo boi é o mais velho e é o primogênito. É o primogênito, o primeiro, que tem 7 anos. Gideão pega aquele boi e só fica um lá. E ele coloca no altar como sacrifício para Deus. Aí, através desse sacrifício, Deus vai mudar a história de Gideão. Porque ele teve o quê? Coragem e fé. Olha o versículo 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o quê? O segundo boi. Então, se é o segundo é porque o pai dele tinha quantos bois? 2. Esse segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Deus está exigindo o que de Gideão aqui? Um sacrifício, mas está exigindo ousadia. Ousadia. Quando Gideão faz isto, ou seja, agora aqui não é um Gideão medroso. Diga, agora aqui é um Gideão ousado, corajoso, que quer que Deus mude a situação de Israel. É isso que Gideão quer. Ou seja, o que Gideão fez? Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Quando ele faz isso, sabe o que vem sobre ele? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não desceu antes? Por que o Espírito Santo não desceu em Gideão no primeiro ano? Ou no segundo ano? Ou no terceiro ano? No quarto ano? No quinto ano? No sexto ano? No sétimo ano? Por que o Espírito Santo vai descer agora? Porque Gideão tirou a idolatria e adorou a Deus com sacrifícios. Essa é a diferença. Você acha que Deus não via o povo sofrendo? Claro que via. Você acha que Deus não via que Gideão estava ali se escondendo? Claro que via. Mas ele precisava de uma atitude de Gideão, uma ousadia de Gideão. Fazer aquilo, tirar o quê? Tirar a raiz do mal, que era a origem daquela miséria em Israel. Era a idolatria do povo que estava fazendo com que Israel empobrecesse muito, por causa daquela idolatria. Quando Gideão faz isto, olha o versículo 33. E todos os medianitas, e amalequitas, e os filhos do Oriente, se ajuntaram num corpo. Olha quantos inimigos contra Israel, hein? Primeiro, midianitas. Segundo, amalequitas. E terceiro, os filhos do Oriente. E se ajuntaram num corpo e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreéis. Ou seja, agora eles vão enfrentar Gideão. Já estão armados para a guerra. Só que o que desce em Gideão? Verso 34. Então, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, revestiu a Gideão. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Diga, dando poder. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Dando poder. E que mais? Autoridade e forças para Gideão lutar e vencer contra os inimigos. Antes de Gideão ir para a batalha, ele precisa receber o quê? O revestimento de poder. Antes de você enfrentar qualquer batalha, você precisa ir cheio do Espírito Santo para a batalha. Quem quer vencer aqui? Você precisa do Espírito Santo. Você não pode lutar sozinho, sozinha. Você tem que lutar junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo reveste a Gideão. E o que Deus faz? Deus agiu de 3 formas a favor de Gideão. Agora entra Deus em cena, né? Deus agora entrou em cena. O Espírito Santo reveste ele e agora ele vai para o campo de batalha. Agora ele vai dar um fim àquela situação que está oprimindo os filhos de Israel. A primeira forma que Deus lutou
abençoou a Gideão. Deus fez o inimigo perder toda a sua força em uma emboscada. O que Deus fez? Juízes capítulo 7, versículo 22. Deus montou uma emboscada contra os inimigos de Gideão, e ali ele consegue vencer todos eles. E é 135 mil soldados, hein? Não são poucos não. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Gideão chegou de noite, os soldados de Gideão, os 300 homens, com cântaros e com fogo, e o Gideão com a espada. E aí disseram: a espada de Gideão e a espada do Senhor. E quando tocaram aquelas buzinas, eram mais de 200, 300 buzinas. Quando tocaram aquelas buzinas, colocou os adversários, os inimigos, em uma confusão tão grande, começaram um ou outro a empurrar a espada entre si. Olha só o que o Senhor está fazendo em favor de Gideão. Ele está permitindo que os inimigos caiam diante das espadas. 300 homens, Gideão, ele tinha 300 homens, e através daquilo que ele fez para o Senhor, um sacrifício, mudou a história de Israel. Essa emboscada é parecida com aquela emboscada que Josafá também, Deus fez a favor dele. Quem lembra disso? Que foi Moabe, os filhos de Amon lutaram contra Israel, e aí Deus disse: coloca os levitas na frente. Cadê os levitas? Vai tudo na frente da batalha. E recua os sacerdotes, o povo ficam atrás. Aí os levitas vão fazer o que na frente? Vão cantar. Você lembra dessa história? E Deus também colocou emboscada os inimigos, está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20 ao 23, colocou emboscada os inimigos. Olha lá. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá, que era o rei de Judá, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, ordenou cantores, levitas, para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ó, os levitas iam na frente, hein? Os levitas têm que estar na frente da batalha. É os levitas que têm que estarem na frente da batalha. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, ou seja, morreram à espada. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se, morreram todos eles. Ó, os levitas foram na frente entoando a Deus, e aí colocaram os inimigos em emboscadas. Mais ou menos é o que aconteceu aqui com Gideão. Gideão também, Deus o colocou em emboscada. Então Deus fez o inimigo perder toda a sua força em uma emboscada. Segunda maneira que Deus agiu em favor de Gideão: Deus deu poder para os 300 homens de Gideão produzir por 1000 homens. Um homem de Gideão enfrentava 1000 homens. Deus deu esse poder. Ou seja, Gideão separou 3 colunas com 100 homens, 3 filas, e cada homem representava por 1000 homens. Como é que pode um homem enfrentar 1000 homens? Então é exatamente isso. Deus teve que fazer com que os inimigos perdessem as suas forças, para que um homem tivesse de frente com 1000 homens. Isso não é de se admirar não, porque assim como Deus fez com Gideão, Ele fez com quem 1000 homens ser destruídos? Através de Sansão. Você lembra de Sansão? O que entrou em Sansão para ele vencer 1000 homens? O Espírito Santo. Está lá em Juízes também, capítulo 15, versículo 16. O Espírito Santo se apoderou de Sansão. No versículo 14 fala que o Espírito Santo se apoderou dele, e ele foi para a guerra e venceu também.
Olha lá. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Olha lá, filisteus, inimigos. Porém o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, possantemente se apossou dele Sansão, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho. Cordas, hein? Se tornou como linha de pipa, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou e feriu com ela 1000 homens. A palavra ferir aqui, não é que feriu, matou. A NTLH fala matou, coloca aí NTLH, matou 1000 homens. Olha lá, matou 1000 homens. Porque quando a gente lê ferir, dá a entender que só feriu, né? Não, matou. Então quando você ouve ferir, é que matou. Sansão matou 1000 homens. Ou seja, Deus deu o poder de ele produzir por 1000 homens. Um homem só. Enfrentar. Deus vai te dar o poder para você produzir pela sua casa, pela sua família. Deus vai dar poder para você ser a cabeça na sua casa. Você vai produzir no seu lar, no seu trabalho, na igreja, na escola, na rua, na vizinhança. Deus vai te dar esse poder para você produzir por 1000 pessoas. E eu vou dizer, hein? Tem muitas mulheres dentro de casa que já produzem por 5, né? Lava, faz comida, seca, estende, limpa a roupa, cuida de criança, passa a roupa. Cadê as mulheres que fazem isso? Produzem por 1000 aí dentro de casa, né? Ainda trabalha fora. Tá vendo? Produz por 1000 já. Agora Deus vai fazer com que os homens também produzam por 1000 homens. Cadê os homens? Vão produzir por 1000 também, né? Os homens também vão produzir por 1000 homens. É isso que Deus está falando com Gideão. Gideão, os seus homens vão produzir por 1000 homens. Assim como Deus falou com Gideão, fez com Sansão e também com Josué. Com Josué. Josué capítulo 23, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Josué também. Deus disse que ia ser produzido por 1000 homens. Olha lá, um só homem, dentre vós, perseguirá quantos? A 1000. Por quê? Pois é o mesmo Senhor, o vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Não quer dizer que você vai vencer sozinho, é Deus que vai te fazer vencer 1000 homens. 1000 inimigos, 1000 adversários, Deus vai te fazer vencer, viu? Vai. Gideão tinha quantos homens? Quem se lembram disso? Quantos soldados ele tinha? Tinha 32.000 soldados. 32.000 soldados. Quantos que eram covardes e medrosos? Você se lembra ou não? Então vou mostrar para você. Juízes capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O Deus disse: não, a honra não vai ser do teu povo não, Gideão. Não vai ser do seu exército, vai ser minha. Então vamos começar aí, peneirar, passar na peneira esses homens. Aí Deus disse no versículo 3, ora, agora pois, apregou-a aos ouvidos do povo, daqueles homens, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Imagina Gideão olhando aquele exército, né? Que Deus disse que agora Gideão vai vencer. Aí Gideão olha aqueles 32.000 soldados, 32.000 homens. Ele disse: agora eu posso contar com todos eles. Aí Deus disse: não, Gideão,
você não vai na batalha com esses 32 mil homens, não. Faz o seguinte, você pode dizer no meio do povo, covardes, medrosos, podem voltar. Voltem. Quantos voltaram? 22 mil homens voltaram. Por que Deus não deixou esses homens irem para a guerra? Porque aprenda uma coisa, covarde, medroso, influencia para quê? Para o pessimismo, viu? Você não pode andar com pessoas covardes, medrosas e pessimistas. Você pode ver que muitas vezes a pessoa é até boa, mas ela começa a ficar ruim. Por que ela fica ruim? Porque anda com pessoas ruins. Se a pessoa andar com pessoa que não presta, ela também não vai emprestar nada. Você pega uma laranja podre e coloca no meio do cesto. E o que acontece com a laranja podre? Contamina. Você pega uma laranja podre e coloca no meio de 12 boas. Deixa lá, o que acontece? Vai estragar tudo. Você está entendendo? Por isso que Deus ele não queria que os covardes, medrosos estivessem no meio daqueles outros, vamos dizer assim, 300 homens, né? Deus não queria. Além de Deus fazer ali uma peneira, não foi o homem que tirou, foi Deus. Não foi Gideão que disse, você volta. Não, Deus que tirou, mas Deus usou Gideão para tirar. Deus disse, Gideão, vai lá e fala com aqueles covardes medrosos, quem for covarde e medroso pode sair. Por quê? Porque Deus poupou a vida deles. Deus poupou, porque se eles fossem para a guerra, eles iriam morrer. Iriam ou não iriam morrer? Além de morrer, o que eles iam fazer com os 300? Influenciar para o pessimismo. Os 300 poderiam se tornar como eles. Porque se a pessoa ela é má influência, ela vai influenciar as demais pessoas. Então Deus tirou do meio, vou tirar porque senão vai acabar influenciando as boas. Se você não pegar a laranja podre e não tirar do cesto, ela vai estragar seu cesto inteiro. Então Deus fez ali a seleção, ele tirou. Aí Gideão olha, imagine mais do que a metade, muito mais. Podia tirar um pouquinho só, mas Deus tirou mais do que a metade. Gideão podia pensar, nossa, agora eu vou perder a batalha. Saiu a maioria, Deus tirou a maioria, me deixou praticamente com mais nada, só tem 10 mil. Só tem 10 mil homens. Gideão achou que tinha 10 mil. O que Deus disse? Gideão, ainda é muito. Muito! Senhor, muitos que foram embora. Não, é muito ainda 10 mil. Eu quero tirar mais. Eu quero que você pegue esses 10 mil homens e você vai lá descer o ribeiro. Olha o versículo 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há. Como é que pode? Muito? Faz-os descer as águas, e ali os provarei. Vou provar quem é. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Quem está tirando aqui? Deus ou Gideão? Às vezes a gente acha que é nós que tiramos, né? Não, mas não é nós que tiramos, é Deus quem tira. Somos nós, é Deus quem tira. E fez descer o povo às águas. Então, o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar.
que Deus está dizendo? É eu que vou te dar a vitória, Gideão. Não precisa de muitos, não, porque sou eu, o Senhor, o general de guerra. Eu sou o varão de guerra. O que Deus estava ensinando Gideão aqui? A confiar. Deus estava ensinando a Gideão a confiar no Senhor. Porque qual que é a lógica humana? Não tem mais ninguém. Para você não tem mais ninguém, mas para Deus tem. Para você não tem. Para você acha que não vai dar certo, mas para Deus já deu certo. Para você acha que não vai conseguir, mas para Deus você já conseguiu. Para você acha que não vai chegar, mas para Deus você já chegou lá. Para você pode pensar que a sua família não será restaurada, que o seu casamento não vai ser restaurado, que os seus filhos não serão libertos, que a sua família não será salva. Para você, você pode pensar assim, por ser difícil, mas para Ele tudo é possível. Deus não dá a sua honra a ninguém. Ele mesmo disse: se eu der vitória para esses 32 mil homens, vão se gloriar, vão dizer que venceu. Agora Deus faz o improvável se tornar provável. Ele quis mostrar para Gideão que quem dá a vitória é Ele, não são os homens de Gideão, não são os soldados de Gideão, viu? Por isso que Deus diz para Josafá: parai e ficar de pé, porque a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Temos que ficar de pé, apenas isso, porque quem garante a vitória é o Senhor, somos nós, né? Na lógica humana nós queremos ver um monte, né? Muitos soldados, porque eu conto com muitos, mas Deus está dizendo: você não pode contar com todos, você só pode contar com 300, é isso que Deus está dizendo, Gideão, você só pode contar com 300. Gideão levou todos para o ribeiro, e Deus disse o quê? O que lamber as águas como lambe um cão, esse vai levar para a guerra. O que Deus estava mostrando para Gideão ali? Daqueles 300 homens, aqueles 10 mil homens, na verdade, que desceram o ribeiro. O que Deus estava querendo mostrar ali? Como é que se lambe as águas como lambe um cão? Não é descer, é pegar a água e lamber. Você está entendendo? Estratégia de guerra. Esses que estavam fazendo isso, estavam mostrando o que para Gideão? Que estavam atentos, que estavam percebidos. Agora os que se abaixaram, tomou flecha, hein? Toma flecha. Se você se abaixar, você toma flechada. Você não pode abaixar a sua guarda. A sua guarda tem que ficar de pé. No dia que você baixa a sua guarda, muitos vão montar em cima de você. É isso que Deus está mostrando para Gideão. Gideão, quem estiver disperso, pode tirar fora, porque esses vão morrer na batalha. E os que lamberam as águas como lambem um cão, esses foram para a guerra, porque estavam atentos, eles não se abaixavam, eles pegavam a água com a palma da mão e lambiam a água. E os outros lá, imagino que tinha alguns até mergulhando: a água, Gideão, olha, Gideão, o rio, Gideão. Gideão, meu Deus do céu, misericórdia, tem que tirar agora mesmo, porque senão vai morrer na batalha, e o culpado vai ser eu. Não, vou ter que tirar. Imaginem, você acha que não saíram mergulhando, desatentos? Deus estava preparando para a batalha, ou seja, na batalha você não pode vacilar, você tem que ficar vigilante. O próprio Deus disse, por intermédio de Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro disse isto, Jesus também disse isto. Jesus disse o quê? Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você vacilar, você cai. Paulo disse: quem está de pé, cuide
para que não caia. Tem muitos que estavam de pé que hoje estão caídos, porque não vigiaram, não se prepararam para a batalha. Hoje são soldados feridos. Então Deus não está querendo que nenhum deles se percam. Mas Deus só quer contar com 300, porque são os 300 que estavam vigilantes. Então Deus, a segunda forma a favor de Gideão, que Deus trabalha em favor dele, Deus fez 300 homens produzirem por 1000 homens cada um. Gideão conseguiu vencer todos os inimigos. Olha o que diz em Juízes capítulo 8, versículo 10 e 11. Estavam, pois, em Seba, em Salmuna e Carcora, e os seus exércitos com eles, uns 15.000, o primeiro grupo, 15.000 dos inimigos, e todos os que ficaram dos exércitos, filhos do Oriente, e dos que caíram, que morreram, foram 120.000 homens, 15.000 com mais 120.000 homens, 135.000 adversários caíram diante de Gideão e dos 300 homens, e subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jobiá, e feriu, quando se ouve ferir é que matou, e matou aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Gideão pegou todos os exércitos inimigos descuidado, despreparado, enquanto os 300 estavam como? Preparados. Você tem que estar preparado. A segunda maneira que Deus trabalhou em favor de Gideão foi tirar a força dos seus inimigos e colocar o poder de cada homem de Gideão a produzir por 1000 homens. Terceiro, Deus deu um fim em todos os problemas financeiros do povo de Israel. Deus acabou com aquela crise, Deus acabou com aquela perseguição, Deus acabou com seus inimigos e deu vitória a Gideão. Quer vitória? Quem quer vitória? Quem quer vitória, levanta as mãos, diga: pastor, eu quero vitória, eu quero sair dessa perseguição, desse campo de batalha vitorioso. Você quer fazer isto? Então faça como Gideão fez. 3 segredos de Gideão para a vitória. Primeiro segredo, Gideão provou o que aqui, diante do Senhor? Provou que tinha fé e tinha obra. Não basta dizer Senhor, Senhor, tem que ter fé e tem que ter obra. O que Gideão fez para o povo sair da miséria? Gideão fez um sacrifício ao Senhor. Tudo isso que vem acontecendo com Gideão aconteceu depois do sacrifício. Você não vai ver antes. Depois do sacrifício foi que Deus começou a dar vitória para Gideão. Então Gideão tinha fé e diga, ele tinha obra. Gideão tinha fé e ele tinha obra. Diga, Gideão tinha fé e Gideão tinha obra. E o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 17 e 18? Olha o que diz a palavra do Senhor. 3 segredos para a vitória, como Gideão teve vitória. Porém, capítulo 2 de Tiago, versículo 17 e 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá? Assim também a fé, se não tiver o quê? Qual era a obra de Gideão? Diga, o sacrifício. Qual era a obra do Gideão? O sacrifício. Gideão tinha fé, muita coragem, que agora o Espírito Santo revestiu ele, mas através do sacrifício. E a morta a si mesmo, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Qual é o primeiro segredo de Gideão? Fé e obra. Qual é o primeiro segredo de Gideão? Fé e obra. Esse é o primeiro segredo para a vitória que Gideão teve. Segundo segredo, a vitória aconteceu através da prioridade ao Senhor, ao invés de Baal. Para quem ia ser aquele boi? Para quem ia ser o boi, o sacrifício? Para Deus ou para Baal? Para Baal. O pai dele estava engordando o gado para colocar aquele boi no altar para Baal. A quem a Gideão deu prioridade? A Baal ou ao Senhor? A quem você tem dado prioridade? A quem você tem dado prioridade na sua vida? Tem uns que dão prioridade à família, outros dão prioridades ao trabalho, outros dão prioridades à casa, outros dão prioridades ao carro, outros dão prioridades às viagens.
mas esquece de dar prioridade àquele que tem que ser priorizado. Quem tem que ser priorizado? O Senhor. Diga, o Senhor. Ele tem que ser prioridade. Por isso que diz a palavra em Mateus 6,33, buscai primeiro o quê? Buscai primeiro o quê? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Quando você inverte isso, você não tem sucesso. Quando você inverte isso, você não tem vitória. Quando você inverte isso, não adianta pedir a Deus, que você colocou Deus em secundário, e Deus não é secundário, Deus é primário, Deus é prioridade, Deus é primeiro. Deus vem primeiro na sua vida, é mandamento. Amai o Senhor acima de todas as coisas, com a sua força, com o seu entendimento e com a sua alma. Esse é o primeiro mandamento. Não inverta isso, senão nada dá certo na sua vida. Por isso que diz, busca primeiro o reino de Deus. Essa foi a prioridade. O Gideão deu prioridade ao Senhor. Olha o que diz os Salmos 24, versículo 1. Coloca aí Salmos 24, verso 1. O que diz a palavra do Senhor? Do Senhor é o quê? E que mais? E a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e que neles habitam. Vem cá, aquele boi habita onde? Na terra. Então de quem é a terra? De quem é seu carro? Do Senhor. De quem é a sua casa? Do Senhor. De quem é os seus filhos? Do Senhor. De quem é o seu trabalho? Do Senhor. De quem é a sua vida? Nada é seu, nada é nosso, tudo é dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele e por ele. Só diz, é meu. A pessoa que diz assim, é meu, esse carro é meu, essa casa é minha, esse dinheiro é meu, esses filhos são meus. Nada é teu, tudo é dele. Nada é nosso. Quando sair dessa terra, vai provar que você não vai levar nada. Para mostrar que você não é dono de nada. Você é apenas mordomo. Você cuida daquilo que tem um dono, e o dono é o Senhor. E até nisso tem que saber cuidar, viu? Porque se cuidar mal, vai dar conta até daquilo que você acha que é teu. Vai ter que dar conta. Deus disse para Jó, Jó, coloca aí 41, versículo 11. Olha o que Deus disse para Jó. Tudo é dele, nada é nosso. Jó 41, 11. Quem primeiro me deu? Para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é de quem? E tudo que você tem está debaixo de quê? Então nada é teu. Até a sua vida é dele. Por isso que ele diz, ai daquele que destruiu o templo, eu o destruirei, porque nós somos a casa de Deus. Até nisso. Então nós não podemos dizer nosso, tudo é nosso. Não, nada é nosso, tudo é dele e para ele são todas as coisas. Até Jeremias disse que tudo é dele. Você quer ver o que Jeremias disse? Vamos lá. Olha o que diz Jeremias capítulo 27, versículo 5. Ele diz assim, eu fiz a terra. Quem fez a terra? O Senhor. O homem, quem fez o homem? O Senhor. E os animais? O Senhor. Que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder, e com meu braço estendido, e eu dou a quem me agrada. Tudo é dele. Tudo é dele. Então, Gideão disse, não vai fazer sacrifício para Baal, não. Vai fazer sacrifício para o Senhor. Para o Senhor. O boi é de Deus, não é de Baal. Foi Deus quem criou. Está vendo? Segundo o segredo de Gideão, a vitória aconteceu através da prioridade dele ao Senhor e não a Baal. E terceiro segredo, Gideão foi exaltado por causa da sua humildade e reconhecer o Senhor como o maior líder do seu povo. Porque Gideão foi exaltado. Só que Gideão disse, quem vai governar sobre vocês não sou eu, é o Senhor. O Senhor. Então a honra, a glória de quem? Do Senhor. Olha o que diz Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23. Então, os homens de Israel, depois que teve vitória, olha o que eles estão dizendo, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos medianitas. Estão querendo exaltar Gideão aqui. Gideão, você vai ser o governador agora de todo Israel,
Você e tua família vai nos dominar, vai ser o nosso governador. Quer ver o que Gideão disse? Verso 23, porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará, mas o Senhor sobre vós o dominará. Oh glória! Quer ser exaltado? Que Deus domine sobre você e sobre a sua família. Este é o poder de Gideão, que ele teve 3 segredos: provou a sua fé com a sua obra, a vitória aconteceu através da prioridade. Quem está sendo a prioridade na sua vida? Senhor dos céus e da terra ou Baal? E Gideão foi exaltado por causa da sua humildade. Amém?